Bom dia, senhores. E aí? De que lado você está? O senhor é da direita, o senhor é da esquerda? Então vamos lá, vamos trocar essa ideia aí. Primeiramente agradecer pelo seu tempo de estar aqui comigo mais uma vez. E a ideia desse vídeo é o seguinte: eu conheci uma pessoa nova na internet, né? E geralmente você vai trocando ideia, e aí, tal, você tem religião, não sei o que, você mora onde, o que você faz? E aí surgiu esse papo de direita e esquerda, e eu vi que as pessoas ainda estão muito travadas nesse assunto, e eu queria trocar essa ideia. A primeira ideia é o seguinte, que ele já me perguntou de cara: você é de direita e esquerda? E isso é meio que pra tu ver como é que as pessoas estão tão binárias, polarizadas, e elas não entendem como é que funciona o sistema, o modelo. Tanto é que eu falei isso no meu vídeo lá, O Inimigo do Estado, que te deram duas propostas, direita e esquerda, e automaticamente você tenta se encaixar. E eu percebi que muita gente ali nem se encaixa numa nem noutra, mas tem que escolher, o cara escolhe, né? E a ideia é o seguinte: quando eu falei pra ele, eu falei, pô, não sou nem de direita nem de esquerda. Ele falou, como assim? Você tem que escolher um lado. Eu falei, não, eu tenho um lado, mas não é nem direita e esquerda. Ele falou, qual? Eu falei, cara, eu sou libertário, né? E não é só direita e esquerda que existe o centrista, né? Que o cara tá no meio aí, que o pessoal fala que é em cima do muro, mas eu acho que o centrista também é um cara muito bom, porque ele aproveita o melhor dos dois lados. E você tem o liberal. Eu não me considero liberal, eu considero libertário. O liberal, ele tem algumas restrições aí. Ele ainda acredita no Estado. Eu acredito que dinheiro e poder só gera corrupção, e a história está aí para mostrar isso, né? A gente tem mais de 3.000 anos de história aí mostrando que dinheiro e corrupção, dinheiro e poder gera corrupção, sempre. Então a gente precisa desassociar isso. Para mim, o poder tem que estar na mão do povo, né? O Estado ele tem que ser mínimo. Mas vamos lá, não vamos cair para esse lado não. Então o liberal, ele acredita mais nas liberdades, só que ele ainda entende que precisa existir uma dependência do Estado. O libertário, ele já, Estado quase zero, assim. Zero, tipo, se você puder substituir tudo por empresa, algum outro tipo de iniciativa, você consegue, né? Que aí já cai até pro lado do anarcocapitalismo. E a galera tem muito medo disso. Mas vamos lá. Eu não vou falar sobre isso agora. Eu vou falar sobre os problemas da direita e da esquerda. É só pro pessoal entender que, tipo assim, não é só esse mundinho binário que existe, não. Existem outras vertentes também. É só você estudar aí, né? E aí, o que acontece? O problema da direita... Vamos lá, vamos falar sobre os problemas da direita. A gente tem a direita conservadora, que pra mim é a maior besteira que existe, né? O cara tá lá de iPhone, o cara não é conservador em nenhum quesito tecnológico, assim, do mundo moderno. Mas vem falar em família tradicional, vem querer meter o Estado, a igreja, os valores da igreja pro Estado, vem querer falar que gay não pode casar, né? E uma série de bobeira aí, que na verdade o libertário, dos diferenciais dele é esse: mano, você é livre, você faz o que você quiser. Se você respeitar o princípio da não agressão, né, você pode fazer o que você quiser com a sua vida, entendeu? E tanto que você respeite e use o bom senso. E muitos dos problemas que a gente tem, por exemplo, a esquerda já tem isso muito bem resolvido, a questão dos direitos, da diversidade, tanto dos homossexuais quanto, enfim, a questão de desigualdade social, blá 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 blá. Mas, e aí entra uma contradição da esquerda, né? A esquerda, ela gosta de concentrar o poder no Estado. Mas, por exemplo, hoje no Brasil, o gay não pode casar justamente por causa do Estado, né?
Eu acho que já pode, né? Você tem que entrar na justiça, fazer alguma parada, mas é justamente o Estado que te impede. E é uma contradição meio bizarra. E, cara, eu vou te falar, a esquerda, pra mim, ela salva em poucas coisas. Na verdade, todo regime de esquerda, ele tende a ser muito totalitário. Ele tende a inchar muito o Estado. E o Estado, ele nunca vai ser eficiente para fazer uma porrada de coisas, distribuir renda, dar segurança, dentre uma série de coisas. Você pega os melhores colégios que a gente tem aqui, de segundo grau, os melhores colégios que a gente tem aqui até segundo grau, todos os colégios são privados, os melhores. Nenhum público consegue atingir o nível de excelência que o privado consegue, né? E tem colégio público aí que às vezes é tão caro, sai tão caro para o Estado quanto um colégio particular sai para os seus clientes, no caso, seus alunos, sei lá. Ou seja, é uma gestão ineficiente, né? O dinheiro vaza para algum canto que você não sabe. E a ideia é justamente essa. Tentar diminuir o Estado, na minha visão, né? Mas vamos lá, vamos voltar a falar aqui questão de direita e esquerda. E a esquerda, ela concentra muito poder no Estado, e isso é um problema grave. Já a direita, entre aspas, ela é um pouquinho mais para as liberdades, um pouquinho só, mas ainda tem muito esse. E o problema de você cair nessa dicotomia aí de direita e esquerda, que tem uma série de falhas. Os dois lados, assim, o problema do Brasil é esse cabo de guerra. Os dois lados têm lados bons e lados ruins, e a direita nunca assume o lado da esquerda e a esquerda nunca assume o lado da direita. Por exemplo, vamos pegar um exemplo aqui que eu gosto de falar, da maioridade penal, por exemplo. Eu acho que um cara com 16 anos, se comete um crime, ele não é criança. 16 anos você não é criança nem fudendo. E se você comete um crime bárbaro, tipo latrocínio, estupro, essas paradas assim, mano, você tem que pagar. Você sabe que a pessoa morre já, você sabe que a pessoa ela precisa transar com outra pessoa voluntariamente. Você não pode sair estuprando. A pessoa sabe que 16 anos, se roubar é crime e tudo mais. Então, pra esse tipo de crime bárbaro, mano, cadeia, foda-se, entendeu? Agora, você não pode reduzir a maioridade a esmo, assim, que é uma falácia da esquerda. Ah, não, se reduzir para 16, depois para 14, para 12 não vai solucionar. Tudo bem, se fizer isso, eu também acho, óbvio, não vai funcionar. Mas eu também acho que isso não vai acontecer, porque 16 já é um parâmetro bom. E aí fica aquele cabo de guerra, não, leva o menino pra casa, faz isso, faz aquilo. Mano, os dois estão certos, você não pode reduzir muito e você também não pode deixar os moleques impunes, entendeu? Esse bagulho de ir pra casa de detenção não funciona não, filho. Essas casas porra, o cara tem que sofrer uma penalidade, igual o homem, porque ele cometeu um crime. De homem que eu falo adulto, né? Porque pode ser garota também, pode cometer crime. E aí, por exemplo, já a direita é muito pesada nesse sentido. Não, porque tem que fazer, tem que não sei o que. Não gosta de bandido bom, bandido morto, leva pra casa. Esses discursos meio bolsominion, tá ligado? Que também não é saudável pra sociedade. E se você pega aí um cara que é mais liberal, mais libertário, ele tende a aceitar muito bem os dois pontos. Fala assim, não, cara, os caras que são cruel tem que pagar, mas também você não pode perder o critério, blá blá blá, blá blá blá. Aí vamos pegar outro ponto, questão do mercado. Cara, como é que o Estado, por exemplo, a esquerda, a intervenção total do Estado na economia. Mano, o Estado não consegue gerir as contas. Arrecada bilhão acima do que precisa, não consegue gerir as próprias contas. Como é que uma porra dessa vai cuidar da economia? Né? E toda vez que o Estado mete a mão na economia, dá bosta. Meteu a mão aí
Na questão imobiliária, gerou as bolhas. Claro que tem o papel das empresas aí, as empresas que são amiguinhas do governo. Geralmente, quando a concorrência é livre, você tem empresas que assumem postura diferente. Agora, quando você tem o amiguinho do Estado, é o cara privilegiado, né? E o Estado permite isso. Então, isso é um grande problema. Economia é questão de mercado, não é questão de Estado. Entendeu? Não, mas todos os empresários são filho da puta. E isso daí foi a ideia que venderam pra ti, irmão. Porque eu sou empresário, eu não sou filho da puta, eu não sou tipo, caralho, eu empresário, eu me considero empreendedor. Eu já tive algumas empresas que eu montei que deram errado, normal da vida, acontece. E o legal de empreender é isso, que você erra, que você aprende e que nem todo empresário vai ser um empresário de sucesso. Se você acha que o empresário é filha da puta, por que você vai todo dia na padaria comprar o pão lá no estabelecimento do cara? O cara não tem obrigação nenhuma de fazer pão pra ti, né? O cara não tem obrigação nenhuma de montar um mercado do lado da tua casa pra tu ter um bem-estar. O cara não tem obrigação nenhuma de montar uma farmácia. E aí a pessoa acha, não, mas o empresário é o grandíssimo filho da puta. Não é. É claro que quando você tem máfias e tudo mais, tipo, principalmente esses conchaves com o Estado, agência reguladora, esse caralho, aí fica que nem a Oi, assim. Os caras têm a mão do Estado ali, então eles estão privilegiados. E aí, mano, o cara não tem compromisso. Agora, uma empresa que depende do cliente para viver, se ela não agrada o cliente vai embora, entendeu? Agora o Estado fica criando monopólio. E aí a gente tem esses problemas aí que nem os Correios, por exemplo. Os Correios é um lixo, cara. Correio, por que eu preciso depender do Estado para pegar um papel e mandar pro outro lado, né? Porra, sabe, um produto. Eu não posso depender de uma empresa. Tanto é que, por exemplo, eu faço tudo por transportadora. É 3 vezes mais caro. Mas, porra, é muito melhor. Se eu errar o endereço, o bagulho não volta. É só eu pedir pros caras corrigir, né? E aí por que entrou nessa questão? Justamente porque se você tem o equilíbrio das duas pontas, direita e esquerda, você consegue aos poucos eliminando esses pequenos problemas. Mas como as pessoas elas estão tipo assim, você é de direita? Caralho, sai de trás desse caminhão. Você é de direita, você é um porco fascista. Você é totalitário, não sei o que. Só que quando o cara fala isso, quando o cara de esquerda fala isso pro maluco de direita, porra, ele esquece que todos os governos de esquerda que existiram todos os governos de esquerdas que ganharam poder viraram ditaduras. E ninguém desses esquerdistas, né? E eu não tô aqui tipo falando mal, tô falando o termo que a galera usa. E nenhum esquerdista desse, quando viaja, o cara vai viajar para Cuba ou para Venezuela. O cara geralmente vai fazer muambada em Nova York, vai ali em Paris, na Europa, vai ali para Austrália, países livres, né? Para países que são bem equilibrados. Não vou falar nem direita e esquerda, mas bem equilibrados, né? Nessa questão. E aí não precisa disso, né? E aí o cara acha que, por exemplo, um maluco de direita não vai pensar em direitos sociais, não vai pensar nos bolsa da vida. O cara de direita, se ele fosse inteligente, ele ia entender que tem pessoas que precisam do Bolsa Família. E tem pessoas que não precisam, sabe? E é justamente o problema disso. É você saber chegar no limite do bom senso aí. Ih, mano, a Blitz vai parar a gente aqui com certeza. Mais uma vez aqui. Parou não. Já tá tudo. Enfim, foi mal. Aquela pausa para prestar atenção ali na Blitz. E eu sei que eu me estendi muito, mas a ideia é o seguinte: você ficar nessa dicotomia aí, você ser
E é foda que assim, eu vejo um problema muito grande que as universidades jogam a pessoa pra esquerda e joga com umas doutrinas bem fortes, sim. Geralmente a mente do cara não fica flexível. E como é que você vai para uma universidade que a ideia é justamente você, tipo, flexionar, articular a sua mente, ser aberto às novas ideias, e o cara se fecha, não, é esquerda, me venderam essa ideia, beleza. Mas se esse cara for virar empresário, cara, ele vai cair para a direita no Brasil. Ou ele vai tender ao liberalismo. Porque ele entende melhor, você pega nenhum empresário, o cara que vai vender, porra, biscoito Globo na praia, se ele entende como o modelo funciona, cara, ele não vai, nunca que ele vai cair pro lado da esquerda, né? A não ser que ele queira estar no poder. Se ele quiser empreender, ele vai querer liberdade, ele vai querer poder fazer o biscoito dele da forma que ele quer, sem o governo encher o saco dele, né? E é isso, meus queridos. Eu espero que tenha ficado claro aí que você puxar a sardinha muito para um lado e muito para o outro não é saudável, porque os dois têm lados bons e ruins. Eu espero que você estude aí e venha para o libertário, pelos lados do libertário, porque você vai entender que a melhor coisa da vida é você poder fazer tudo o que você quer. E muitas guerras, muitos conflitos entre os seres humanos é justamente porque um quer proibir o outro. E eu acho que ninguém tem o direito de proibir nada dos outros. Eu acho que você só pode proibir aliás, você só pode falar o seguinte, mano, tudo que você faz não pode me afetar. E é isso. E é assim que nós vivemos. Beijos, abraços, fui!